Fala pessoal, aqui é o Oliveira trazendo mais um vídeo para vocês, sejam todos bem-vindos. A galera que estiver chegando agora e ainda não é inscrito, se gostar desse vídeo se inscreve, compartilha e deixa o joinha para fortalecer o nosso trabalho aí galera, beleza? Bom pessoal, o que nós vamos fazer hoje? Eu comprei esse Riser aqui ó, para quem não conhece, esse Riser ele transforma o PCI de Express número 1, que é esse daqui ó, o menor, ele transforma em PCI Express 16X, que é esse maior. Então a galera quando vai fazer mineração com duas placas, ele utiliza esse Riser aqui para colocar duas placas. Eu tenho aquela placa que está minerando, quem acompanha o canal já sabe que placa que é uma RX 570 de 8 GB de VRAM. E eu também tenho essa outra placa aqui. Só que essa daqui é uma GTX 650 e ela tem apenas 2 GB de VRAM. Então ela não funciona em conjunto com essa outra placa aqui de 8 GB. Por quê? Porque atualmente a moeda mais rentável é o Ethereum, na atualidade, né? E o Ethereum exige que a placa tenha no mínimo 6 GB de RAM para poder fazer essa mineração. Então para mim trabalhar em conjunto com duas placas, ou seja, ligar uma outra placa junto com essa, eu precisaria de uma placa de no mínimo 6 GB de VRAM. Como essa daqui tem apenas 2, eu fiz alguns testes, eu cheguei a ligar esse Riser junto com ela. Porém os mineradores, eu utilizo o HiveOS e eu utilizo o Team Redmine, tem o NBMine, tem outros mineradores que ele funciona tanto com a linha AMD quanto com essa GTX que é da linha Nvidia. Então ele reconhece as duas placas, porém essa daqui ele desconsidera e acaba minerando somente com aquela dali. Agora minha dúvida galera é em relação a jogos. Será que se eu ligar essa daqui de 2 GB juntamente com aquela de 8 GB, o desempenho dos jogos vai melhorar? Será que a gente consegue aumentar o FPS dos jogos? É o que nós vamos testar hoje e verificar como que vai funcionar essas duas placas. Eu pretendo também estar minerando com aquela, e enquanto eu não consigo uma outra de 6 GB de VRAM ou 8 GB, eu pretendo fazer os jogos com essa, né, jogar com essa daqui e ao mesmo tempo minerar com aquela dali. Então nós vamos fazer alguns testes hoje referente a isso. Então eu tenho aqui o Riser, eu tenho os cabos que vem com ele, ó, que é o cabo USB 3.0, né, esse cabo aqui. Esse aqui, galera, é o adaptador que vai lá naquela entrada do PCI Express 1 e vai transformar, né, vocês observam que o plug dele é pequeno, e vai transformar em PCI Express 16 para a gente conseguir ligar essa placa e fazer as duas placas trabalharem simultaneamente, ok? Os adaptadores que veio nessa Riser foi esse adaptador aqui, só que o pessoal reclama que isso daqui com o tempo ele fecha curto. Então eu comprei esse outro adaptador aqui para a gente ligar a nossa Riser, tá? Ele vai ligado lá no Molex, né? Ou a alimentação IDE, como alguns falam. Nós vamos ligar essa entrada aqui na fonte e essa entrada aqui ela vai encaixada aqui no Riser. Então vamos ligar aí e fazer alguns testes. Só mostrando aqui um pouco mais próximo, aquela entrada ali ó, é a PCI Express 1. Vocês observam que ela é bem pequena, então ela não tem conexão para uma placa grande dessa daqui. Por isso que a gente tem que transformar aquela entrada ali nessa daqui, ok? Bom, então mostrando aqui como é que ficou, galera. Essa aqui é a nossa GTX de 2 GB. Eu parafusei ela aqui ó, na madeira, ok? Coloquei o Riser aqui debaixo dela. Então como é que funciona o Riser? Ele pega o cabo USB, aí ele vai lá na entrada da nossa placa. Então se sua placa mãe ela não tem duas entradas PCI Express 16, ela só tem, no caso aqui da minha, ela tem uma PCI Express 16 que é essa, e tem uma outra PCI Express 1 que é essa menor. Então ela pegou essa 1 e transformou na Express 16 que é essa daqui, ok? Então essa placa do Riser ela vai alimentado por esse cabo. O cabo de alimentação do Riser que vem é esse daqui, só que a galera não recomenda porque esse daqui é o conector SATA. A galera fala que fecha curta aqui dependendo da placa de vídeo que você utiliza. Se ela puxa muita corrente, ela acaba desgastando aqui esse conector. Então o conector que o pessoal indica é o conector Molex, que é esse daqui, ok? Então vocês observam que ele tem duas entradas. Aqui a entrada aqui da frente é a mesma que veio do outro cabo, tá? Então esse aqui nós não vamos usar. E aqui também essa placa de vídeo ela tem a alimentação dela. Então eu tenho que ligar aqui, eu tenho esse adaptador que transforma uma entrada PCI Express em
duas entradas, tá? A outra entrada aqui eu não estou utilizando, mas se eu quisesse ligar 3 placas e eu tivesse mais um riser, eu conseguiria ligar até 3 placas com esse adaptador aqui, tá? Isso também tem que verificar se a fonte é adequada para isso. No caso dessa minha fonte, ela aguenta essas duas placas aqui tranquilo. Agora vamos ligar nossa máquina e fazer os testes. Bom pessoal, mostrando aqui para vocês, eu estou utilizando o Team Redminer na mineração. Ele reconhece a RX 570 e também reconhece a GTX 650. Porém, vocês observam que na mineração aqui ele está utilizando apenas uma placa, que no caso é a RX 570. Então eu acho que a galera deveria inventar aí algum outro minerador que consiga somar as duas placas, uma placa mais atual com uma placa mais antiga, fazendo assim que somasse aqui 10 GB de VRAM, né? Ajudaria bastante aí a galera, evitando de ter que ficar comprando placas novas, né? Mas por enquanto a gente vai utilizando conforme o que a gente tem aqui, que nesse caso é somente a RX 570. Bom pessoal, já ligamos aqui a nossa máquina, então está funcionando as duas placas de vídeo. Aqui no riser ele mostra ela ligado na luz de 3 volts ali e aqui na luz de 12 volts, ok? E conectado lá na nossa placa. Aqui no gerenciador de dispositivo ele já reconheceu as duas placas, então a gente observa aqui GTX 650 e a RX 570. Então agora vamos para o teste de jogos. Bom pessoal, o único modo que eu consegui utilizar as duas placas simultaneamente, tanto a RX 570 como a GTX 650, foi da seguinte forma. Eu deixei a RX 570 minerando, tá, com o Team Redminer no Windows, ok? E o jogo, eu liguei o cabo HDMI na placa de vídeo GTX 650. Dessa forma, ela vai utilizar para o jogo a GTX 650. Conforme vocês observam, está rodando aqui Resident Evil 5 e ele está utilizando a GTX 650, ok? Se eu conectar o cabo HDMI na RX 570, aí ele vai deixar de usar a GTX e vai passar a usar a RX, ok? Então esse foi a única condição que eu consegui fazer os dois funcionarem simultaneamente, ok? Então para o jogo ele está usando a GTX e para a mineração ele está usando a RX. Conforme vocês observam aqui, aqui é a função de trabalho, tá? Ele está usando 100% aqui a RX para minerar e ele está usando 53%, 57% para o jogo. Aqui é a memória que ele está usando em cada placa de vídeo. Aqui são as frequências da GPU e aqui são as frequências de memória. Então mostrando aqui, ó, para o jogo eu liguei o HDMI na TV aqui diretamente na GTX 650, que tem apenas 2 GB de VRAM. Já aquela dali da Gigabyte, a RX 570 de 8 GB de VRAM, ela está apenas minerando, ok? Então as duas estão trabalhando simultaneamente nessa condição. E vocês observam que não tem nenhum cabo lá atrás ligado na RX. Se eu tirar o cabo daqui e ligar lá, aí o jogo vai passar a usar a potência daquela placa e não vai ficar legal, porque ela vai ficar dividindo a mineração com o jogo, vai ficar travando, não vai ficar bom. Já nessa condição aqui ficou legal, ok? Então essa foi a explicação de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai aparecer um card aí no canto com várias outras dicas que tem aqui no canal. A galera que quiser ajudar o canal financeiramente, tem os botões aí embaixo, tem um botão de valeu, tem um botão de seja membro. Quem ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, deixar o seu joinha. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e tchau!